Gente, então, boa tarde. Quero dizer que é um prazer estar com vocês novamente nesse período letivo. Tem alguém aqui que não foi meu aluno ou não foi aluno da Lari? Todos foram nossos alunos? Acho que sim, né? Acho que todos foram. Então, nessa disciplina de Lab 3, quem vai estar ministrando sou eu e a professora Larissa. Algumas práticas eu que vou conduzir, outras aulas práticas a professora Larissa vai conduzir. Então, como todos já tiveram aula com a gente, acho que dispensa a nossa apresentação, né, porque vocês já nos conhecem. Lari, você tem alguma coisa para dizer para eles antes que eu comece a apresentar? Por enquanto, não. Não? Então, tá bom. Vou começar primeiro a apresentar para vocês como que vai ser a metodologia dessa disciplina, a metodologia de ensino e de avaliação. E depois, em seguida, eu vou apresentar para vocês a aula prática, prática à distância, né, dessa semana, tá bom? Que vocês vão estar trabalhando no relatório dessa semana. Todos estão vendo? Sim, professora. Sim, tá certo, então. Então, qual que é o objetivo, primeiramente, da nossa disciplina? Basicamente, ela vem linkando aí com as outras disciplinas de laboratório da engenharia química, que o objetivo vai ser promover ao aluno, né, o contato, a vivência, mesmo que virtual, das operações unitárias em escala reduzida dos equipamentos industriais, de alguma das operações que vocês vão encontrar dentro da indústria. Então, com isso, o estudante vai ser levado a situações problemas do mundo do trabalho, com o objetivo de que o mesmo busque soluções de forma autônoma, cooperativa, sustentável e assumindo a responsabilidade pelos resultados. Então, vejam vocês que aqui, dentro dos objetivos da nossa disciplina, a gente tem essa parte, porque vocês já estão saindo da graduação, então é esperado que vocês já tenham adquirido essas competências aqui, agora coloquem em prática, né, de resolver problemas de forma autônoma, cooperativa, vocês vão estar trabalhando em grupo, e também sustentável, ou seja, buscando alternativas, resultados que possam ser aplicados aí à sustentabilidade e vocês assumindo a responsabilidade pelos resultados de vocês. Então, eu vou explicar um pouco melhor como que vai ser nossa metodologia de avaliação, aí vocês vão ver que vai ser possível vocês aplicarem essas competências que vocês já têm adquirida e de forma que vocês não vão ser penalizados caso não tenha atingido nota esperada, resultado esperado no relatório, vocês vão ter uma nova chance de entrega de relatório. Mas eu acho que o objetivo principal é que vocês consigam fazer o relatório e aplicar tudo isso daqui de forma autônoma e também trabalhando em grupo com os colegas de vocês. Então, as nossas aulas síncronas, elas vão acontecer toda segunda-feira, por esse link que vocês entraram. Como foi falado aí lá no sistema, parece que não está dando para clicar, mas se copiar e colar na barra de endereço, dá para vocês entrarem. O link também está disponível lá no Moodle, agora eu atualizei, eu acho que estava errado, mas eu atualizei, certo? Então, toda semana nós vamos ter uma pré-aula síncrona sobre a operação unitária que a gente vai estar trabalhando durante a semana. E vocês vão ter lá disponível para vocês também um vídeo da aula prática do experimento. Então, ou eu, a professora Larissa, realizando o experimento que vocês vão estar trabalhando em cima depois. Todo o material disponível para a confecção dos relatórios, elaboração do relatório, vai estar no Moodle, e a senha do Moodle é o código da nossa disciplina, que é o EQ69B. Então, vocês já podem se cadastrar lá no Moodle, que tudo referente a essa semana já vai estar lá disponível, e a cada semana nós vamos disponibilizando o material para vocês. Então, as equipes para o relatório, vocês mesmos vão montar
Lá no Moodle tem um link para vocês preencherem o nome do grupo de cada um de vocês. Então, nós vamos trabalhar com 4 equipes de 4 alunos e uma equipe com 3 alunos. Então, vocês já se conversem e preenchem o mais rápido possível, por favor, lá no Moodle, o grupo de vocês, tá bom? No link que está lá disponível. Então, aqui, para a elaboração do relatório. Aqui tem os tópicos que vocês devem colocar no relatório. Então, vocês vão fazer a capa, a contracapa, o sumário, a introdução. Então, na introdução, vocês vão abordar a revisão bibliográfica sobre o assunto, né? Vocês vão pesquisar sobre o assunto e vão colocar lá na introdução. Só que vocês vão colocar de forma concisa, né? Vocês não precisam encher linguiça e, às vezes, colocar coisas que nem são tão interessantes e, às vezes, acabar esquecendo os pontos principais. Então, vocês vão fazer de forma concisa, não precisa ser um texto enorme, mas que tenha todas as informações importantes, as informações relevantes. Dentro aqui da introdução, pode ser um subtópico, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, onde vocês podem colocar as equações que vão utilizar no decorrer da avaliação dos resultados da aula prática. Então, as equações que vocês vão utilizar para calcular os parâmetros relevantes da operação estudada durante a semana. No relatório também vocês vão ter um tópico, que é o desenvolvimento do tópico, que são questões específicas que a gente vai colocar para vocês em cada aula pré-aula, e essas questões devem ser obrigatoriamente respondidas. Se não forem respondidas, então vai ter um desconto da nota, e daí, de acordo com as respostas, também vai ser levado em consideração na hora da formulação final da nota. No relatório, deve ter os resultados e discussão. Então, nessa parte, vocês vão realizar os gráficos, os cálculos pertinentes à operação estudada, e na discussão, vocês vão colocar a visão crítica sobre os resultados. Ah, professora, mas deu tudo errado, não tem como discutir. Tem sim, aí sim que tem como discutir. Quando vocês acham que deu tudo errado, é que a gente tem argumentos para discutir aquele resultado, certo? Então, nesse tópico, vocês devem citar formas de melhorar o experimento, um módulo, puxar resultados de artigos científicos, buscar, né, toda essa questão e colocar ali, ajudar, que auxilie vocês na discussão desses resultados. E na conclusão, vocês vão fazer um relato sobre a aula experimental, o que mudou para você, né, se te ajudou a entender melhor a operação, se foi importante, e quais os pontos relevantes que te auxiliaram com esse seu desenvolvimento aí profissional, né? E também vocês vão colocar as referências bibliográficas. E tudo isso deve ser formatado de acordo com a ABNT. Gente, uma coisa muito importante, pode falar. Eu só ia acrescentar aqui que a gente precisa, além do relatório, da planilha Excel, dos cálculos que vocês desenvolverem. Porque a cada prática vocês vão estar recebendo uma planilha com os dados coletados, e a partir daí vocês vão fazer os cálculos pertinentes. Então, são 2 arquivos que vocês têm que mandar para a gente. Isso mesmo, Lari, bem lembrado. É muito importante essa planilha do Excel, porque por ali a gente consegue ver realmente, às vezes, como que vocês pensaram, se tem algum erro, a gente volta e busca, às vezes é alguma coisa de unidade, algum parâmetro alguma célula que vocês puxaram errado, alguma coisa assim, ou então só mesmo para entender o pensamento de vocês, tá tudo certo, tudo ok, a gente volta lá para entender qual foi o caminho que vocês utilizaram. Então, é muito importante mesmo. Lembrei de outra coisa. Pessoal, vamos lá. Se tiver algum erro esquisito, não propaguem esse erro, pelo amor de Deus, conversa com a gente antes, porque a chance de ter erro, às vezes no cálculo, alguma célula que não está vinculada, alguma coisa assim, pode ser grande. Então, se o erro dá condições absurdas, é melhor conversar com a gente antes de entregar o relatório nesse formato, né? Acho que vocês já passaram, estão bem grandinhos, são praticamente engenheiros, então agora tem que ter a visão crítica se tem alguma coisa que está muito estranho. E já ir buscando alguma explicação, né? Ou então, às vezes, pode ser o que a Lari falou, só uma célula puxada errada, ou a gente, na hora de passar algum dado, digitou alguma coisa errada ali, então, às vezes, não é nada tão mirabolante, é mais fácil de se resolver, então, buscar
relatar para a gente, isso daí é importante, né? Às vezes a gente consegue achar uma solução muito mais rápido do que se imagina, juntos, né? Então tá, agora eu vou dar para vocês umas dicas que, na verdade, assim, sigam isso, tá? São dicas para vocês seguirem mesmo, sobre como escrever um relatório. Uma coisa muito importante, como a Lari falou, vocês já são aí praticamente engenheiros, estão com um pé, vocês são mais engenheiros do que não, né? Então, vocês sempre vão ter que fazer, escrever, se comunicar com outras pessoas, né? De forma escrita ou de forma falada mesmo. Então, é muito importante que vocês tenham isso desenvolvido. Então, no relatório, vocês vão escrever de forma técnica e formal, tá bom? Então, não tem nada de meu, nada de nosso, tá? Tudo foi feito, realizou-se, dessa forma que vocês vão escrever. Então, não é meu experimento, meu ponto, minha pressão, meu adsorvente, minha coluna, não é nada disso. Então, vocês não escrevam, ou nós fizemos, a gente fez. Então, não é dessa forma que se escreve. Então, vocês vão escrever de forma técnica e formal. Padronizar a formatação do trabalho. Por que eu digo isso? Eu sei que, inevitavelmente, alguns vão fazer uma parte, outros vão fazer outra. Não é o que a gente gostaria, mas isso acontece por N motivos, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas, busquem sempre todos ler o relatório, e não adianta falar, ai, meu Deus do céu, mas deu um erro absurdo, foi a culpa da fulana que fez os cálculos. Gente, todos têm responsabilidade sobre os resultados, tá? Então, todos, mesmo que você não fez todo o relatório, foi dividido, todos têm que ler e têm que colocar a sua opinião e tem que estar padronizada a formatação, porque é visível quando uma pessoa faz uma parte ou a outra pessoa faz outra parte, quando essa formatação não está padronizada, tá bom? Então, sempre falar sobre o que se refere à figura ou à tabela antes de colocá-la no texto. É muito comum dar um Shazam nos relatórios, de repente aparece um gráfico, de repente aparece uma figura, de repente aparece uma tabela. Então, antes de vocês colocarem qualquer coisa no texto, uma figura, tabela, gráfico, vocês têm que falar sobre aquilo ali. Não necessariamente discutir. Por exemplo, vocês podem simplesmente falar o seguinte, a figura 1 apresenta a relação entre a porosidade e a esfericidade da partícula. Pronto, você já falou que vai ter uma figura 1, que vai aparecer essa figura no relatório, e ela aparece. E depois embaixo você pode discutir, não tem problema. Pode falar um pouco mais sobre ela, ou pode falar um pouco mais sobre ela, de repente você colocou isso lá na introdução, pode puxar essa figura lá nos resultados. E importante também, gente, não existe, por exemplo, figura 1 abaixo, figura 1 acima, figura 1... Não, figura 1, figura 1. O máximo que você pode falar é quando a figura ou tabela está muito longe da seção onde você está falando, é falar da seguinte forma, você fala, por exemplo, nos resultados de discussão, e você fala, figura 1 citada na seção 1, ou na seção introdução, aí sim. Mas agora, figura 1 acima, abaixo, isso daí não existe, tá bom? Fazer uma seção separada para a fundamentação teórica, é isso que eu falei para vocês, que vocês podem fazer dentro da introdução um subtópico, ou introdução é o tópico 1, e essa fundamentação teórica é o tópico 2. Nessa fundamentação teórica, vocês vão colocar todas as equações necessárias que modelam o fenômeno que vocês vão estudar, certo? Que vocês vão apresentar. Então, nessa seção de fundamentação teórica, vocês vão colocar as equações de forma genérica, não precisa ser específica para a aula prática que vocês estão fazendo. Aí, lá nos resultados de discussão, por exemplo, você fala assim, o volume da partícula, tô jogando, né? O volume da partícula foi calculado pela equação 1. Pronto, a equação 1 está lá na fundamentação teórica. E quando você coloca a equação, você vai enumerar essa equação para poder chamá-la, né, em outras ocasiões no texto, e também vai colocar abaixo dessa equação o que significa cada parâmetro e a unidade de cada parâmetro. Vocês podem achar, é muito óbvio que volume, por exemplo, vai ser em centímetro cúbico, ml, metros cúbicos, mas tem que colocar a unidade, tá bom? Então, vocês vão dizer lá, por exemplo, a equação 1 descreve como calcular a densidade da partícula. Então, a equação 1, ρ igual a m sobre v, embaixo, sendo ρ densidade, em quilograma por metro cúbico, m massa em quilograma,
V, volume, em metro cúbico. Então, vocês colocam tudo descrito, certo? Fica muito mais fácil depois também para a gente, e é dessa forma que tem que ser feito. E na parte de resultados e discussão, vocês vão só chamar as equações, ou seja, citar pela numeração que vocês utilizaram, e vão definir as especificidades da aula prática. Então, aí sim vocês vão inserir, né, chamando aquela equação, os dados da aula prática. Não precisam, gente, escrever, por exemplo, assim, ρ, vocês estão calculando a densidade, ρ igual, aí colocar o valor da massa lá na equação lá que vocês obtiveram no experimento. Não, vocês vão fazer uma tabela no relatório de dados experimentais. Depois vocês fazem uma tabela ou um gráfico de dados calculados, ou um gráfico de dados calculados, tá bom? Não precisa ficar substituindo. Pensem em um artigo científico. O artigo científico, a gente não fica substituindo valores em fórmulas. A gente vai lá, coloca, expõe tudo em tabelas, expõe as equações e pronto. Depois o resultado é exposto também ou em tabela, em gráficos, enfim, tá bom? E o mais importante, discutir os resultados. Não adianta vocês colocarem, por exemplo, um gráfico que é linear, né? Aí vocês falam, oi, gente, ainda assim, né? Oi, gente, daí tá bom mesmo o relatório. Ó, esse gráfico é linear, então quando diretamente proporcional, então quando aumenta isso, aumenta aquilo, pronto, acabou. Isso não é discussão. Qualquer pessoa que olha um relatório e vê que um gráfico é linear diretamente proporcional, sabe que quando aumenta uma coisa, aumenta outra coisa. Então, isso não é discussão. Então, vocês vão buscar na literatura o que isso quer dizer, o que isso significa, se tem trabalhos semelhantes, tá? E comparar, né? Ou se deu alguma coisa errada ou fora do esperado, que vocês podem discutir, certo? Então, a discussão é importantíssima. Não é só expor os resultados, porque expor os resultados é exatamente a tabela de dados que a gente dá para vocês. Vocês só transferem esse dado e calculem daí qual que é a discussão disso, tá bom? É isso que a gente precisa. Certo? Então, como eu tinha dito antes para vocês, vocês vão desenvolver esse relatório com autonomia. É claro que, igual o que a Lari falou, se tiver alguma coisa muito bizarra, vocês nos procurem, mas tentem fazer, desenvolver o relatório de forma autônoma, empregando a sua visão crítica sobre o assunto, sem tentar, em cada tópicozinho, cada probleminha, nos procurar. Por quê? Porque isso é uma avaliação, uma autoavaliação de vocês mesmos, de um resumo de tudo que vocês aprenderam no curso que vocês estão aplicando, porque é o seguinte, vocês já vão estar saindo e vocês vão estar trabalhando lá na indústria, e não vai mais ter todo esse apoio durante todo o tempo para cada dúvida que vocês tiverem. Então, tentem resolver a maior parte possível de forma autônoma. Ah, tem uma coisa muito bizarra, não estou realmente conseguindo ir para frente, beleza, a gente não está se negando em atender, se negando em ajudar. A gente só está querendo que vocês mesmos se avaliem em questão de estar caminhando aí com as próprias pernas, porque é isso que vocês vão fazer já, tá bom? Na vida. Então, em relação aos relatórios, vai ser feita a média aritmética de todos os relatórios para compor a média final de vocês, e caso em algum relatório vocês tirarem nota menos que 6, a recuperação vai ser feita imediatamente após. Então, não vai existir uma prova que vai fazer a recuperação da disciplina inteira, não. A recuperação ela vai ser feita de forma contínua. Ah, nesse relatório eu tirei menos que 6. Então, assim que for feita a correção desse relatório, a professora passar o feedback do relatório de vocês, então vocês vão ter tudo ali para saber onde que foram os erros, o que vocês podem melhorar, pode conversar com a professora sobre como fazer, se não entender ali na correção do relatório. Aí, vocês vão corrigir esses erros, né, e reenviar esse relatório, aí a nota 8 vai ser, a nota máxima vai ser limitada a 8, mas vocês vão ter essa oportunidade de corrigir o relatório e já recuperar a sua nota automaticamente ali. Então, isso significa que lá no final da disciplina, vocês já vão saber ali a média de vocês, né, logo após a correção do último relatório. Então, tirou menos que 6 num determinado relatório, já vai ser feita a recuperação desse relatório imediatamente após a sua correção. Sobre os atendimentos, né, a professora Larissa vai atender vocês de quarta-feira e sexta-feira, nesses horários,
Quarta-feira. Pode falar, Lari. Já vou me atualizar já na semana. Ah, não tá? Já Sexta-feira não, a gente vai colocar 2 horários aí na quarta. Começa no T6N1. Então sexta-feira não, né, Lari? Não, termina 19h30 daí. Isso. Tá, então começa aqui 5h30? Isso, termina 19h30. 19h30. Oh, certo, beleza. Então depois eu já atualizo lá também no Moodle, porque essa aula já tá lá. Ah, não, esse aí acho que eu atualizei lá, eu acho. Depois deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que sim. Mas você não, eu digo atualizo nesse arquivo e coloco lá. E os meus atendimentos, então, vão ser sempre às segundas-feiras, de manhã, das 10h20 às 11h10, e de tarde, da 1h50 às 3h50, às 3h30. Então, o link para o atendimento de cada uma de nós está lá no Moodle. E as dúvidas sempre tenta direcionar para quem conduziu aquela aula experimental. Porque, às vezes, você vem tirar uma dúvida referente a uma aula que a professora Larissa conduziu, vem falar comigo, beleza, sobre o cálculo e tudo mais, a gente conversa, mas às vezes tem alguma especificidade ali sobre a correção, ou alguma coisa assim que ela vai cobrar e que eu não estou sabendo. Então, é melhor... hoje a aula, por exemplo, de leito fixo, eu vou apresentar, qualquer dúvida vocês já vêm e falam comigo. A aula que a professora Larissa, trocador de calor, destilação, alguma outra aula que a professora Larissa apresentar, vocês se dirigem a ela e tiram as suas dúvidas. Ok? Sobre o relatório, vai ter uma semana para a entrega do relatório, ou seja, viram a aula hoje, a entrega desse relatório já é na semana que vem. Então, aqui está escrito para vocês, que é para enviar no nosso e-mail, o arquivo do Word, ou PDF, né, juntamente com a planilha de cálculos, que como a Prof. Lari comentou, é muito importante essa planilha de cálculos aqui, tá bom? O relatório entregue atrasado vai estar valendo só 50% da nota, ou seja, se o aluno entregou atrasado e ele tirou efetivamente 7,7, né? Vamos arredondar meu cálculo aqui. Ele tirou 7, então sua nota, na verdade, vai ser 3,5 e não vai ter recuperação, né? Porque a sua nota seria maior do que 6, tá bom? Os conteúdos programáticos podem alterar um ou outro conteúdo, dependendo aí dos módulos experimentais, da disponibilização, pode também alterar ordens, mas o que a gente programou, ou seja, que a gente planejou, são esses tópicos aí: leito fixo, fluidizado, trocador de calor, filtração, secagem, absorção, destilação, adsorção e peneiramento. Então, vocês têm aí em torno de 10 experimentos, tá bom? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Nem sei se tinha mais alguém. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisinha aqui. Chocada com o que, Lid? Choca não, filha. Como é a quantidade de relatório, prof? Sim, toda semana tem prática. A parte boa... Essa é a rotina. Hein, Lari, a parte boa é que é menos do que o período passado, porque o período passado nós tínhamos mais semanas letivas, então esse período vocês estão com menos prática, o que é menos ainda do que se fosse um semestre inteiro. Pois então, mas se quiser mais prática, quer dizer, 2 práticas por semana, a gente também arranja, né? A gente não. Uma cada 15 dias, só. Isso é uma semana, não tem jeito. Lídia, a parte ruim eu te compreendo completamente, porque, assim, para escrever relatório, analisar dados, realmente são muitas práticas. Para a gente também tá super puxado corrigir tudo isso e outras disciplinas também. Agora, à distância, a gente tem que dar mais trabalho de forma contínua, né? Então, para a gente também tá muito puxado. Eu e a Larissa, a gente compartilha com vocês de todo esse sofrimento, só que a gente não tem mais o que fazer, infelizmente. A gente tem que dar todo o apoio que vocês precisam, tá bom? Toda a atenção que vocês merecem. Tudo bem? Tudo. Partiu, então, a nossa primeira aula, tá bom? Eu vou apresentar... Mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, indignação? Não? A gente já está acostumado com a derrota, professora. Ai, tá você com seu bom humor sempre, amiga. Tinha me esquecido. Não é bom humor, é realidade, professora. Não, mas vocês vão superar, não tenho dúvida disso, galera. Não tenho dúvida disso. Lá que vocês fizeram comigo toda semana também um relatório. Eu ia falar assim, né?
Pior só, né? Só se não tivesse filho aí para estar cuidando. Mas a Lid tá nessa situação também, né, Lid? Aí aqui ela é quem tô com 2 ainda. Ah, posso sim passar a senha do Moodle. A senha do Moodle é o código da disciplina. Deixa eu copiar aqui. EQ69B. Deixa eu colocar lá para vocês. EQ69B. Tentem entrar lá e já veja se consegue acessar. Então, eu vou apresentar a aula de hoje, tá bom, pessoal? Professora. Oi, pode perguntar. As práticas vão ser disponibilizadas toda segunda-feira? Toda segunda-feira. E essa aula que a gente apresenta síncrona, ela está sendo gravada. Aí amanhã, porque ela demora um pouquinho para entrar no e-mail, eu já coloco o link da aula gravada também lá no Moodle, caso vocês, né, queiram assistir, de repente algum aluno tem alguma dúvida, eu ou a Lari respondemos aqui, vocês vão ter o link da aula gravada lá também, tá bom? Caso não possam participar. E a aula síncrona de segunda vai ser assim mais para discussão? O que vai ser, prof? A aula síncrona de segunda vai ser basicamente o que eu vou apresentar para vocês agora, que é o quê? Eu apresento eu ou a professora Larissa, dependendo da semana, apresentamos a aula prática, tá bom? Para vocês, de forma bem resumida, porque vocês vão ter tudo detalhado no vídeo, que a gente vai deixar para vocês lá, o link no Moodle. E daí a gente levanta alguma discussão, pergunta se tem alguma dúvida, seria mais sobre uma conversa sobre a aula. E nas semanas seguintes, a gente sempre pergunta, né, se ficou alguma dúvida da aula anterior, do relatório anterior, seria mais essa conversa, essa exposição. Para beleza, colocar o nome... Obrigada. Nada, imagina. Lari, a Mariana não está conseguindo acessar o link do Moodle, você consegue ver lá para gente? Eu também não estou conseguindo, porque o meu e-mail do OneDrive é diferente do meu e-mail do Moodle. Aí ele fala que ou o link não está mais ativo ou eu não tenho permissão para alterar, acho que é por causa do e-mail. Ah, tá. Para que não consegue entrar na sala do Moodle? Não consegue entrar no link para colocar o nome dos grupos. Ah, tá. Deixa eu permitir. Veja aqui se está na edição. Peraí. Tá. Então, enquanto isso... Eu não tenho OneDrive com esse meu e-mail do Moodle, então eu não vou conseguir alterar. Ô, Silvia, você pode repetir essa parte dos grupos que eu acabei de chegar em casa? Ah, sim. No Moodle tem um link para vocês colocarem o nome do grupo que você vai fazer parte. Vão ser, eu acho que são 4 grupos de 4 alunos e um de 3, né? Eu acho que era isso que eu coloquei. Vamos ver. Isso. São 4 grupos de 4 alunos e um grupo de 3 alunos, e vocês escolhem o grupo de vocês, tá bom? E coloca o nome lá no link do Moodle pra gente. Entra com esse link, tá? Permitida edição, tá? Não tá bloqueado, não. E não importa o e-mail que você está utilizando para acessar o OneDrive. É permitida a edição? Tentem, vamos ver se consegue. Ou então, algum outro integrante do grupo que tenha consigo acesso. Agora foi. Foi? Ah, beleza. Que bom. Não, é o Moodle que tá caro com a gente. Agora eu já não tô achando que é o problema, é o Meet. Agora eu tô achando que o problema é o Moodle. Eu vou reatualizar o link lá. Tá de mal com a gente. Então, eu vou apresentar a aula de hoje, tá bom? Aí, qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Nós vamos começar essa semana com a prática de leito fixo, certo? Então, quais são os objetivos desse experimento? Vai ser determinar as características físicas do meio poroso, ou seja, desse leito, a partir de correlações existentes da literatura, das equações que vocês viram lá, principalmente na disciplina de operações unitárias de separação mecânica, e dos dados experimentais coletados. Então, com os dados experimentais que vocês coletaram, vocês vão entrar na... Nossa, travou aqui. Opa, voltou? Voltou? Então, nessa prática, vocês vão coletar vão ser mostrado para vocês a coleta de dados. Vocês vão entrar com esses dados coletados durante a aula prática nas equações existentes e determinar algumas características físicas do meio poroso, que está descrito lá no roteiro da aula para vocês. Lembrando que o roteiro ele não tem equações, porque é justamente para vocês utilizarem aí o conhecimento de vocês durante o curso, autonomia, senso crítico e tudo mais, vocês vão atrás de tudo isso e vão colocar no relatório depois, tá bom? E o mais importante,
analisar e discutir os resultados. Então, uma perguntinha aí para vocês, aí vocês podem abrir o microfone ou colocar no chat. Vocês lembram aí como que acontece uma operação no leito fixo? Vou abrir aqui para ver se vocês lembram. O fluido vai percolando, passando pelo leito e o leito vai retendo algumas substâncias que tem nesse fluido? Isso pode ser também, pode ser dessa forma, pode ser retendo, ou pode ser, por exemplo, havendo, como por exemplo na destilação também, que a gente tem a destilação em coluna de leito fixo, não precisa estar necessariamente aí retendo alguma coisa. Quando você falou em retenção, a gente lembra muito de adsorção, por exemplo, né? Mas é exatamente isso. Então, o fluido vai percolando por um leito, normalmente de forma ascendente, né? Mas pode ser também de forma descendente. Não tem, em alguns casos, mas algumas das vezes a maioria das vezes a gente faz essa forma ascendente para evitar a compactação do leito. E esse leito, ele não se move justamente porque ele é um leito fixo, é uma característica dele. E por que ele é fixo e não fluidizado? Depende do processo que você está trabalhando, né? Do que você deseja ali. Muitas vezes, quando... vamos falar um pouquinho de secagem, por exemplo. Quando a partícula que você está secando for muito sensível, né? Não puder, por exemplo, ter esse choque uma entre as outras, pode ser utilizado, por exemplo, o leito fixo. Então, aí, para determinar se vai ser leito fixo ou fluidizado, depende aí das características do processo que a gente vai estar trabalhando. Aí, agora, eu vou colocar aí para vocês, já dei um pouquinho um spoiler da resposta dessa questão, mas vocês entrem aí no Mentimeter, eu vou colocar aí para vocês opa, deixa eu sair. Vou colocar aí o link no chat para vocês entrarem, e vocês respondem lá para a gente uma questãozinha, e eu vou compartilhar aqui com vocês as respostas, para a gente ver o que vocês vão pensar aí. Vamos lá. Entrem lá e... Opa, deixa eu colocar qual que é o código aqui para vocês. Professora, faltou uma parte do link. Faltou? Vamos lá. Pronto. Agora deixa eu colocar o código aí para vocês também, para vocês acessarem. Esse é o... Será que foi tudo? Parece que não foi também. Tô mal de copiar as coisas, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar o código para vocês. Foi. Entrem lá, vamos ver. Levou um lixo lá embaixo, secador no chão, e dormiu, era tão quente agora, mas acho que não tem lixo não, só pra te avisar aí. Ah, beleza. Vamos lá, conseguiram acessar? Professora, quando eu abro, não deixa nem colocar o código, fala que não está aberto para resposta. Como não está aberto para resposta? Já mudei de ideia. Agora é o Meet que tá com problema agora. Não é o Meet, gente, eu acho que é a pecinha. Eu acho que é a pecinha que está aqui, que está com problema. Vamos ver. O meu tá falando que a pessoa tem que apresentar, tem que abrir a apresentação. Aqui, ó, abrir a apresentação de novo, vamos ver se vai dar certo. Ô, João, como que você não tem a apresentação pronta aí, João? Fale, sério. Deu certo agora? Deixa eu copiar esse link aqui. Eu acho que é o mesmo que eu coloquei lá para vocês, né? Professora, ainda não deu. Ah, não. Deixa eu atualizar o site aqui, vamos ver. Deixa eu só colocar o link de novo aqui. O meu também. Verdade, nem eu posso botar também. Tô tentando abrir, não consegui, não deixou. Vamos ver agora se deu certo. Sim. Vou apresentar. Deixa eu atualizar daqui, essa tela daqui. Certo, vamos apresentar agora. Tentem entrar, ver se dá certo. Se não der certo, eu desisto. Ah, não, mas aqui, ó, botando voltar fechado. É isso que eu tava... Vamos ver, para abrir, como que eu abro o troço? Gente, que mistério é esse? Vamos ver se é aqui no outro lado. Ah, vamos ver se aqui abre. Uai, por que eu venho aqui e não abre?
Eu já tive reunião que eu já fui bloqueada na minha própria propriedade, vê se pode. Meu Deus. Ah, gente, que tristeza, porque eu não sei, as outras vezes que eu fiz, foi assim mesmo que eu fiz. Não tive que abrir nada. Será que eu tenho que ver aqui primeiro? Só uma... Vou fazer um teste para votação. Mas aqui também fala Tá que ali escrito nessa barrinha Open Voting, professor, aqui embaixo. Aonde tá que eu não tô vendo? Do lado de... Vi. Vamos ver. Será que deu agora? Mãe de Deus. Nossa, você tá vendo melhor que eu, tá? Deu? Uhul! Boa! Obrigada. Vamos lá. Vamos colocando aí. Colocar... Ah, aqui embaixo tinha também, olha, eu que não tinha visto. Estão conseguindo colocar? Opa, vamos lá. 2 pessoas com a distorção, mais coisas. 3 pessoas a distorção, filtração, muito bem. O que mais? Quem ainda mais? Absorção, muito bem, pode ser absorção também. Mais alguma opinião? Destilação, isso mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. Professora. Oi? Professora, só para te avisar, eu estou dirigindo, eu não tenho como responder isso. Não tem problema não. Pelo amor de Deus, não responde. Não precisa ter falado comigo. Nem faz. Não, eu parei o carro para poder te responder, professora. Que chique. Eu vou querer isso também, viu, Dani? Tá avisada agora, hein? Eu tento, né? Sempre assistir, né, professora? Quando dá, a gente... Tá certo, Dani, tá certo. Tá se esforçando. Então tá bom, gente. Então tá bom. Então vou desligar aqui e continuar, beleza? Tá, continua. Então tá. Então aqui a gente tem essas respostas: a distorção, destilação, filtração, absorção. A gente poderia aqui incluir também secagem. Outra coisa que a gente poderia incluir, aí vocês têm que ficar um pouco atento. Por exemplo, na parte da sedimentação, no adensamento do lodo, a gente também tem essa operação, se vocês pensarem bem, é basicamente um leito fixo também, certo? Então, essas são algumas das operações, muito bem lembrada aí que vocês colocaram. Então, vocês já estão conseguindo lembrar, puxar da memória aí, as operações que são realizadas nessa configuração do leito, beleza? Era isso que eu queria de vocês. Então, continuando aqui a apresentação, vou falar, então, como que foi realizada essa parte experimental de forma bem breve, que vocês vão ter lá no vídeo também. Aqui vocês conseguem observar o módulo didático do experimento, que nós temos no laboratório. Essas horas. Aqui, nesse lado, eu vou apresentar esse lado do módulo, por quê? Ele é constituído de 2 lados. Esse é o lado que ele é configurado como leito fixo. As partículas são maiores, então o leito fica mais pesado, né? Fica mais difícil ocorrer essa fluidização. Esse é o leito, então ele é composto de partículas de pedra, né? Aqui nós temos um painel elétrico, quando a gente liga, aciona a bomba centrífuga, que vai elevar o fluido para esse leito, e o fluido que a gente utiliza é a água. Aqui embaixo a gente tem o principal mecanismo que a gente vai trabalhar durante a aula prática, que é essa válvula de regulagem da vazão da água que vai percolar por esse leito. Então, o que nós fazemos durante o experimento é regular essa vazão,
E essa vazão, a leitura dessa vazão vai ser feita por esse rotâmetro, que dependendo se a gente abre ou fecha essa válvula, o pêndulo do rotâmetro se desloca para cima ou para baixo, e ele é calibrado justamente para medir essa vazão de água passando por ele, né? Então, a gente anota essa vazão que o rotâmetro nos indica, e o outro dado que nós anotamos durante a aula prática é o deslocamento que é apontado aqui no manômetro de clorofórmio. Então, os dados que nós retiramos dessa prática é vazão e altura aqui do deslocamento do clorofórmio. Como que vai acontecer, né, essa operação? A água, ela vai entrar na parte inferior do leito e vai seguir esse fluxo ascendente. Nós vamos fazendo essa regulagem de vazão, anotando a queda de pressão no leito, até o momento que esse leito ou quer começar a se fluidizar, ou então até o ponto máximo aqui de leitura do manômetro, para que o fluido manométrico não extravase, certo? E essa água que passa aqui pelo leito, ela retorna aqui pela parte de cima, no reservatório de água que fica aqui na parte inferior do módulo. Então, aqui a gente tem esse esquema do módulo que vocês conseguem observar, que aqui na parte inferior do módulo a gente tem o reservatório de água, a bomba centrífuga que vai elevar esse fluido, que vai passar por essa válvula, onde nós vamos fazer a regulagem de vazão, passar pelo rotâmetro, que nós vamos anotar a vazão que está sendo empregada no leito. Essa água, ela vai entrar aqui na parte de baixo do leito, estou mostrando esse lado do módulo, que é o lado dessa semana que a gente está trabalhando, vai passar aqui por baixo do leito, e essa passagem aqui do fluido por esse leito vai ter uma certa perda de carga que vai ser, que a gente consegue notar ela por essa diferença de altura aqui do fluido manométrico. Então, com essa diferença de altura do fluido manométrico, que é o clorofórmio, nós conseguimos calcular a queda de pressão nesse leito. Para realizar a aula prática de leito fixo, nós deixamos todas as válvulas do leito fluidizado fechada, e quando realizar a aula prática do leito fluidizado, nós deixamos todas as válvulas do leito fixo fechada. Então, aqui eu vou colocar para vocês como que a gente calcula essa queda de pressão no leito, porque às vezes dá uma confusãozinha, né? A gente tem lá dentro passando pelo leito a água, e o fluido manométrico é o clorofórmio. Então, aqui eu representei para vocês o manômetro, certo? O que acontece? A gente tem dois pontos interligados lá na coluna, na sua entrada e na sua saída, para que a gente possa anotar essa diferença de altura, quanto que esse clorofórmio ele se desloca, que equivale à nossa queda de pressão no leito. Então, aqui nós vamos ter essa altura total aqui, eu chamei ela de H1 e de H2. Então, a soma dela é o H1 mais o H2. Para a gente calcular essa diferença de pressão entre os pontos 1 e 2, né, que seria a altura total do leito, como que a gente faz? A gente vai lá em mecânica dos fluidos e utiliza a correlaçãozinha, né, ρGH. Mas só o que a gente tem aqui? Nós vamos ter a soma do ρGH correspondente ao deslocamento do clorofórmio e essa altura da água, menos o ρGH desse total aqui, que seria o H1 mais o H2. O que nós vamos ter? P1 menos P2 seria o nosso ΔP que a gente quer calcular, que nós vamos utilizar lá nas equações, depois equação de Ergun, nas equações que nós vamos, nas correlações que nós vamos utilizar nos cálculos. Aqui a gente tem que esse ρGH da água e o H1, ele vai cortar com esse ρGH1 desse outro lado aqui. Então, vai sobrar para a gente só esses termos, que seria o ΔP vai ser igual à densidade do clorofórmio vezes G, vezes o deslocamento do clorofórmio, menos a densidade da água, G, e também esse deslocamento do clorofórmio devido a essa parte aqui da equação. Então, se a gente deixar em evidência a gravidade e a altura do clorofórmio, nós temos que o ΔP que nós vamos utilizar nos cálculos referente a essa aula prática, ele vai ser dado por ΔP é igual à diferença da densidade do clorofórmio e da água, vezes G, vezes o deslocamento do clorofórmio.
E esse deslocamento do cloroforme a gente obtém experimentalmente durante a aula prática, com a variação da vazão. Então, aqui, eu vou passar para vocês o que eu tinha falado antes, que no relatório, vocês vão ter que responder em cada relatório algumas questões. Então, vocês vão fazer um tópico, separadamente do desenvolvimento do tópico, que são exatamente as respostas respondendo essas questões, tá bom? Então, para essa aula, que é de leito fixo, vocês vão citar e explicar de forma breve 3 operações unitárias que utilizam leito fixo, que são realizadas em leito fixo. Vocês já falaram 3 operações, por exemplo, adsorção, filtração e destilação. São operações que podem ser realizadas em leito fixo. E vocês vão explicar brevemente essas operações. A questão 2, vocês vão pensar um pouquinho lá para responder, juntamente com o grupo de vocês, que diz o seguinte: em um processo industrial está sendo utilizada uma coluna de leito fixo com escoamento descendente. Um operador informou ao engenheiro químico responsável que está havendo um aumento muito grande na pressão. Imagine que você é esse engenheiro. O que você faria? O que pode estar acarretando esse problema? Então, vocês vão pensar, certo, aí junto com o grupo, e vocês vão responder. Lembrando que não existe uma resposta certa, existem várias hipóteses aí que podem ser levantadas. Vocês não precisam necessariamente estar levantando todas, mas tem que colocar uma hipótese aí plausível do que possa estar acontecendo. Alguma coisa que, se esse problema estivesse sendo apresentado para vocês, vocês iriam atrás. Então, se está acontecendo isso, provavelmente deve ser tal fator que está influenciando ali. A gente vai ter que dar uma verificada nisso daí. Então, vocês vão explicar isso no relatório, certo? Outra questão. Você está participando de um processo trainee em uma indústria e te deram a missão de projetar uma coluna de leito fixo. Quais as principais variáveis que você incluiria no seu projeto e por quê? Então, vocês vão pensar aí, o que a gente vai numa coluna de leito fixo? Aí você vai falar assim, professora, mas vai depender do processo de leito fixo que vai estar sendo empregado. O que é isso? Daí já é uma das coisas que você vai incluir no seu projeto, né? Qual é o processo que vai estar sendo empregado, certo? Se vocês quiserem falar de um processo hipotético, por exemplo, eu primeiro, eu não, né? Vocês vão colocar de forma formal lá. Então, a primeira coisa seria saber qual é o processo que vai estar sendo empregado essa coluna de leito fixo. Então, levantando como hipótese que esse processo é a filtração. Nesse caso, não. Pode ser assim também a resposta de vocês. Podem responder em forma de mapa mental, mapa conceitual, fluxograma, aí vocês inventam, tá? Questão 4. Identifique os potenciais riscos que o manuseio do equipamento do laboratório oferece e quais as medidas que devem ser adotadas em tais situações. E a questão 5. O experimento pode ser melhorado? Lembrando que sempre pode ser melhorado. E como a gente pode melhorar esse experimento? Aí essas questões vocês vão discutir com o grupo aí e vão responder lá no relatório. Esse relatório em específico, ele vai ser entregue junto com o relatório de leito fluidizado. Então, por isso, vocês terão 2 semanas. Por quê? Porque a prática de leito fluidizado está programada para a semana que vem. Só que vocês já podem ir construindo esse relatório do leito fixo. Vocês vão aproveitar, por exemplo, na introdução, vocês já falam junto de leito fixo e fluidizado, né? Na discussão dos resultados, vocês podem discutir, já pode fazer nos gráficos, cálculos de leito fixo, aí depois vocês fazem de leito fluidizado e podem discutir, comparar, né? Aí vocês vão vendo como que dá para discutir esses resultados. Então, ele tem que ser entregue até dia 5/7, enviado para os 2 e-mails, por mais que eu que estou conduzindo essa aula prática, vocês enviem para os 2 e-mails, tá bom? E lembrando novamente que o relatório entregue atrasado vale 50% da nota. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Acho que sim, tudo certo. Ficaram caladinhos. Eu acho que eles estão chocados. A Lidiana se chocou lá, então tá tudo certo, Tudo certo. Então, tá bom, pessoal. Vocês conseguiram acessar no Moodle, viu lá se tá tudo disponível lá para vocês? O que tem que estar disponível toda a aula para vocês? Né? Tem que ter a nossa pré-aula, esses slides que eu acabei de apresentar para vocês. Tem que ter o roteiro da aula. Tem que ter a aula prática gravada
e tem que ter os dados da aula prática. Vocês têm acesso a tudo isso lá no Moodle? Sim? Então tá bom. Vou parar de gravar agora, então. Certo?